Você sabe, acho ruim politicamente falando, mas... Biólogo, doutor em ecologia, funcionário do IBAMA fumando, né? Legal pra caramba isso. Ai, ai. Já tá, olha só, já estamos aqui no live, tá? Boa noite a todo mundo. Estamos aqui esperando chegar o nosso último convidado, que é o José Carlos Porto. Espero que ele chegue a tempo na nossa live. E eu vou aproveitar, então, para convidar os amigos aí para compartilharem, né, esse papo, essa conversa que nós vamos ter hoje, né, com o Rodrigo Koblitz, Ari Girota e José Carlos Porto, se aparecer, né, se der tudo certo para ele. Eu vou aproveitar agora esses segundinhos aqui para dar uma compartilhada nos grupos, tá, dessa nossa live, de maneira a gente atingir todos os grupos aí das nossas redes e já vamos nos falando. Então, tá me ouvindo bem aí, Léo? Tá, tô ouvindo. Tô ouvindo direitinho. Aí eu copio a URL do... Bom, pessoal, aproveitando aqui, então, para fazer a saudação aí ao Ari, ao Rodrigo Koblitz, e queria até que, assim, enquanto vocês se apresente aí o Rodrigo, né? Diz qual é a tua expectativa dessa live, seguido do Ari, enquanto isso eu vou compartilhando aqui, colocando nas redes. Beleza. Bom, um prazer estar aqui nessa tua live, você tem feito excelentes lives, Léo, então eu fico orgulhoso de estar podendo estar fazendo esse diálogo com você e com o Ari também, que é um especialista da melhor qualidade. Eu acho que não teria pessoa melhor para conversar sobre água, saneamento do que o Ari aqui. Meu nome é Rodrigo Koblitz, eu sou doutor em ecologia, funcionário do IBAMA e sou pré-candidato também à Prefeitura de Teresópolis pelo PSOL. A minha experiência com águas, ela tem uma parte acadêmica desses diálogos, mas, na verdade, agora, nesse projeto de políticas públicas, foi agora, nesse projeto do saneamento, em que do prefeito, né, que ele tentou privatizar aqui as águas de Teresópolis, que realmente isso veio à tona e eu tenho estudado e lido bastante sobre esse assunto. Espero contribuir com as informações, algumas análises aí e trocar essa ideia com vocês. Tá me ouvindo? Sim. Congelando a imagem para mim. Bom, vamos lá, boa noite, gente. Para mim é uma honra estar aqui com o Léo, com o Rodrigo, dois companheiros fantásticos, companheiros muito determinados aí na luta pela coisa pública, apaixonados por Teresópolis. Se não fosse, não estaríamos aqui, né? Pessoas assim com quem eu tenho aprendido muito ao longo dos últimos 4 anos que eu tenho convivido com eles. E, como já foi falado, eu sou trabalhador da SEDAI, hoje eu estou presidente do Sindágua, eu opero sistemas da SEDAI há 27 anos, trabalho com aquilo que, infelizmente, ainda em Teresópolis não temos de fato, eu trabalho com esgotamento sanitário, mas esperamos que, no decurso dos próximos anos aí, os serviços públicos sobrevivendo, a SEDAI seja protagonista também do esgotamento sanitário de Teresópolis. Vamos aí a essa live mais uma vez com o Léo e com o Rodrigo aí para brindar os moradores de Teresópolis aí com a sabedoria dos companheiros. Tá, isso aí, meu amigo. Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta, né? Uma pergunta sobre, assim, o que nós podemos esperar desse novo marco legal do saneamento aí, que tá aí encaminhado aí, está sendo encaminhado no Congresso, enfim. Ari, o que você tem observado aí, você que está aí na ponteira aí dessa luta, né, contra a privatização da SEDAI, como é que você vê no primeiro momento? Passa uma análise sobre isso. Assim,
A aprovação do PL 4162, né, que se diz como marco do saneamento, né, a renovação do marco, na nossa avaliação, ela representa uma tragédia no médio e longo prazo para as populações. Por quê? Porque ela foi concebida, primeiro, longe dos movimentos sociais, longe da academia, ou seja, o único critério estabelecido ali principal foi o planejamento dos grandes investidores, dos grandes grupos privados interessados na mercantilização da água. Não por acaso, o idealizador do projeto, que levou o projeto ao Congresso Nacional, é o senador Tasso Gereissati, que levou ao cunho de senador Coca-Cola. E as pessoas precisam saber por que senador Coca-Cola, porque ele é o representante da maior franquia não, né, do maior grupo explorador de Coca-Cola no Brasil. Então, desse senador, desse tipo de pessoa que vota uma lei que vai modificar drasticamente os rumos do saneamento e do acesso à água no Brasil. Porque ele pavimenta, ele abre o caminho, ele cria todas as condições legais, porém não morais, para que as empresas privadas assumam de fato a operação dos sistemas de água e esgotamento sanitário. Em lugar nenhum do mundo você tem uma legislação como essa. Nem nos Estados Unidos, que é o berço do capital, você tem as empresas de água entregues à iniciativa privada, como estão querendo fazer aqui. Mas é um projeto eivado de inconstitucionalidades, que estão sendo levantadas, esmiuçadas, mas nós não vivemos um momento muito favorável do ponto de vista do que é certo, do que é realmente importante para o povo, né? Mas eles ganharam uma batalha, mas não ganharam a guerra. O povo vai se levantar e vai saber dar a resposta à altura. E quais são os efeitos disso no processo de privatização da SEDAI? Efeitos diretos, assim, que você tem visto. Existe... Como é que está esse link? Na verdade, o projeto ele cria condições para que o empresariado possa assumir a exploração dos serviços de água de maneira, eu diria, desleal. O que eu quero dizer com isso? Ele acaba com a possibilidade da celebração de convênios entre entes federados, que são prefeituras, Estado, governo federal. Os entes federados podem celebrar convênios, contratos sem a necessidade de um processo licitatório. E esse marco regulatório, ele obriga que, a partir de 2033, se não me engano, todos os contratos, e agora, aqueles municípios que não têm contrato de convênio com o Estado, com uma empresa estadual, no caso do Rio de Janeiro, com a SEDAI, ou um município de menor porte que tem um SAI, ele é obrigado a licitar, o seu serviço de água e esgoto. Ou seja, ele é obrigado a excluir aquele item da 8666 que permite a contratação direta, sem licitação. Exatamente. Aquilo que nós colocamos no Conselho da Cidade aqui em Teresópolis. Exatamente. Quase apanhamos, né? Quase apanhamos. Exatamente. Ali, quase apanhamos. E com isso, as pessoas não entendem que, por exemplo, no caso da SEDAI especificamente, como ela é uma empresa pública, suas contas são abertas ao povo. É tudo esmiuçado. E, por exemplo, o custo do metro cúbico produzido de água da SEDAI, ele está lá disponível. Qualquer um entra lá e descobre qual é o custo. E aí, numa licitação, qualquer empresa privada, a licitação invariavelmente tem o critério de preço, né? Menor preço e qualidade do serviço. Qualquer empresa vai chegar lá e falar, não, se o metro cúbico da SEDAI é R$4, eu vou botar R$3,99 e vou ganhar. E depois, com os aditivos contratuais que nós conhecemos muito bem, uma expressãozinha que eles usam, que é em nome do equilíbrio econômico e financeiro da empresa,
eles vão fazendo os reajustes tarifários, vão modificando tudo, e aí... E vão empurrando a cerquinha para dentro do terreno do povo, né? É isso aquela aí. pegadinha, né? Dos Exatamente. dois coronéis, né? Eu me lembro daquele quadro do Chico Anísio, né? Com o Jô Soares. Sim, Que eram sim, dois sim. coronéis, assim, que se tratavam muito bem, né? E aí, Isso. eles, na verdade, naquela fidalguia ali, eles travavam uma batalha de Uma vida, batalha, exatamente. Só né? que com o povo vai ser diferente, né? O povo vai pagar muito mais caro. Vai O pagar. povo poderá não ter garantido o acesso à água. A SEDAI, aqui na região serrana, né? A SEDAI, aqui para quem está assistindo, inclusive, quero aqui dar uma boa noite aqui, ó. A Cláudia Greenberg está dando boa noite para a gente. Boa Marilu noite, Cláudia. Kazan. Oi, Marilu. Né? Aí, ó, temos aqui o Ari Pascoal. Fala, Xará. Olha, a Cláudia já está aqui trazendo umas questões aqui, né? Umas para Ari, né? Enfim, eu já vou trazer as questões delas aqui. Mas, assim, a questão da SEDAI... os governos apostaram muito na desinformação. Eu estou falando aqui em Teresópolis, né? Porque Sim. a melhor estrutura da SEDAI da região serrana foi sempre em Teresópolis, né? Exatamente. Inclusive, né, é um contrassenso, quer dizer, é uma ironia, né? Porque a Teresópolis foi a cidade escolhida pelos militares. Né? Ou seja, pelo Faria Lima, pelo general Lott, pelo general Ernesto Geisel, pelo Heleno Nunes, que, na verdade, foram militares que gostavam de Teresópolis, né? E que trouxeram a brasa para a nossa sardinha aqui. Né? Exatamente. Então, o cenário que poderia ser o melhor, a gente teve um contrato que foi feito. Eu tive acesso ao contrato de Teresópolis, o que venceu há 20 anos atrás, né? 97, 2007, 87, né? 77, 97 venceu, 97. E aí já está há 23 anos vencido esse contrato. E o contrato, assim, muito mal feito dos dois lados, um contrato que nenhum prédio aí de 3 andares o síndico faria com os condôminos. É uma coisa muito louca. Que você não consegue nem estabelecer, né, as responsabilidades mesmo a ponto de cobrar, porque existem cláusulas que diziam, por exemplo, que o saneamento básico, o tratamento de esgoto, ia ser implementado mediante viabilidade econômica. Só que na hora que o contrato some e vence, né, fica quem grita mais alto, entendeu? Como era, como deveria ser. E aí, aquela desinformação é vendida para a população a serviço dos prefeitos mal intencionados para dizer que a SEDAI não cumpriu com o seu trato, que a SEDAI não fez o seu serviço e tal, e blá, e blá, e blá. Né? Então, aquela mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade, né? Uma verdade que depois Exatamente. A gente tem que ter. E aí, como que a gente percebe isso? Né? Quando eu levei essa informação no Condema aqui de Teresópolis, Ari, rapaz, sabe aquele... Lembra o vídeo do CQC que o cara lança um laser verde, assim, para te ter? Sim. Eu tenho opção, ou eu sento no chão e choro, ou então eu me divirto. Né? Eu optei pela segunda opção. Eu tenho até hoje os rostos, as expressões, quando eu levantei esse dado, e mais a 8666 no item 8, capítulo. Bom, acho que é um item lá que é justamente isso. A prefeitura não precisa licitar nada. Ela pede um projeto para a SEDAI faz um projeto a contento, alinhado com o Plano Municipal de Saneamento Ambiental feito em 2006, certo? E aí pronto, encaixa, né? E não, fica naquela coisa, por quê? Porque tem sempre aquela má intenção que já vem herdada de prefeito para prefeito, né? Então, assim, voltando aqui, a Cláudia, né? Ela está aqui fazendo uma pergunta para você aqui. Fala, Ari, boa noite. Poderia informar como se constituem os projetos para aumentar o saneamento básico na área pública pela SEDAI? Quer dizer, explicar mais ou menos como é que eu tenho entendimento disso, né? Não sei se a pergunta foi bem compreendida. Da minha experiência, né, do que eu tenho aprendido no movimento,
a SEDAI ela tem que ter um planejamento estratégico, né? Um planejamento de curto, médio e longo prazo. E esse planejamento ele tem que dialogar com os municípios com os quais ela tem convênio, ou que ela tem um convênio escrito ou de boca, né? E isso é uma coisa que foge à alçada dos trabalhadores, mas passa pelo corpo diretor da empresa, pelo conselho de administração. E como hoje, né, hoje nós temos a figura de um representante no conselho de administração eleito pelos trabalhadores, mas até o ano passado isso não existia. Então, hoje nós temos aí a expectativa, né, estamos assim meio que engatinhando nesse processo que é a aproximação da sociedade no conselho de administração, porque representa os trabalhadores e pode perfeitamente representar a sociedade nessa interlocução. Mas a SEDAI tem que ter esse planejamento e ela, até 2018, até 2017, esse planejamento existia, mas a partir da ascensão do novo governo estadual, com a clara intenção de entrega do saneamento à iniciativa privada, isso não se repetiu mais. E nós não temos notícia de nenhum outro arcabouço legal que tenha sido constituído. Pelo menos não foi demonstrado, apresentado. O que tem se falado desde janeiro de 2019 é conduzir o processo para a entrega, para a privatização, ou como eles gostam de falar, que não é privatização, é apenas a concessão. Mas o fato é, respondendo a Cláudia objetivamente, a SEDAI, ela como empresa pública, ela tem que ter um planejamento dela, que tem que dialogar, ou melhor, tem que acatar aos planos municipais de saneamento básico, dialogando com cada prefeitura, e com isso, através aí sim daquela política de subsídio cruzado, dos investimentos, dos interesses mais imediatos, nas localidades que você precisa ter um atendimento mais imediato, mais rápido, você promover as ações necessárias. Dinheiro tem. Para você ter uma ideia, nesse projeto que está sendo desenhado pelo BNDES, eles têm uma estimativa de 35 bilhões de investimento nos próximos 35 anos. Veja bem, eles precisam fazer, a narrativa nós precisamos fazer a concessão, porque só a iniciativa privada tem 35 bilhões de investimento para fazer. Aí, se você faz uma matemática simples, básica, sem muito comprometimento, a SEDAI, em 2019, ela teve um resultado, que é um lucro, de 1,022 bilhão, que fica todinho para o Estado. Ou seja, se a SEDAI hoje, com todos os problemas que tem que serem resolvidos, tem um lucro de 1,22 bilhão ano, por que então tem que privatizar? Porque na iniciativa privada, o lucro não é reinvestido por um todo, o lucro é privado, o lucro é para os acionistas. E na empresa pública estatal como está hoje, o lucro é obrigatoriamente reinvestido nos sistemas. Então, é essa conta que as pessoas têm que fazer. Então, Cobres, agora eu estou lembrando aqui daquele artigo que nós escrevemos para o Bugio, né? Ano passado, tem mais que um ano já, passou de um ano já que a gente fez aquele artigo, né? Em que a gente apontava, né, a remunicipalização, a reestatização dos serviços de saneamento básico em mais de 100 lugares, né? Em mais de 100 cidades, né? E aí, cara, quer dizer, a pergunta que eu faço é a seguinte, como que as pessoas tapam os olhos e os ouvidos para esse tipo de informação? Será que lá em Paris, lá nessas cidades da Alemanha, que é uma cidade, que são cidades inteligentes, né, vanguarda do primeiro mundo, né, eles são burros, né? Ou seja, como é que a conta não fecha, né? O que você tem para me dizer? Então, são 1.000, não são 100, são 1.000. Já são tem 1.000 serviços, são serviços em geral. Berlim, Atlanta, nos Estados Unidos, Paris também, então, e outras várias cidades, né? Eu queria falar o seguinte, eu acho que a gente tem que, quando pensa em água, tem um ponto positivo que já é falado há muito tempo por vários setores,
que é da universalização. Nós precisamos de água, nós precisamos de um bom abastecimento de água para todo mundo e nós precisamos de rede de esgoto para todo mundo. Isso é básico. Só que a gente vai começar a fazer isso a partir de onde? Eu acho que o que é importante a gente entender é que quanto mais a gente puder baratear o preço da água, melhor para o cidadão. Isso é um diálogo claro, não tem para onde correr. E quando você coloca a iniciativa privada com tantas vantagens assim no meio desse caminho, e como o Ari falou, recebendo dinheiro público, porque é o BNDES que vai bancar isso, é o BNDES que bancou frigorífero, né? Vocês se lembram lá, BNDES que banca todo tipo de indústria, é dinheiro público. E o dinheiro público não é um dinheiro etéreo, é o meu imposto, pô. É o meu imposto, é o nosso imposto. Então a gente tem que ter direito de poder dizer como é que a gente vai querer que ele faça isso. Então, eu lembro o caso aqui de Teresópolis, por exemplo, que o prefeito se disse incompetente para lidar com essa situação, então ele chamou uma empresa privada para apresentar algum tipo de plano. E apresentaram um plano. Nesse plano, você tinha, depois de 20 anos, esse que era a equação econômica deles lá, você tinha arrecadação de 4 bilhões de reais. Que a arrecadação é essa? É a tua conta de água. Então, a gente paga a conta de água e a empresa recolhe. Parte desse dinheiro ele investe, parte desse dinheiro é lucro. Quanto é o lucro de uma empresa como essa? 25%. É um lucro de 25%. Era 4 bilhões de reais, só que 1 bilhão de reais era lucro. E aí eu fico pensando, como é que pode uma pessoa assumir um cargo de chefe de Estado, tanto ele quanto vários outros que estão aí, chefes do Estado mesmo, como é o governador, etc. e tal, e no meio do caminho falar, olha, eu não tenho competência para poder fazer a gestão disso aqui, então vou chamar uma empresa, só que isso tem um preço. E o preço é esse, é 25%, que está na conta de água que você paga, vai pagar mais 25% por causa dessa privatização. Então, eu acho que a gente tinha que pensar de uma outra forma. A gente tinha que pensar de como que nós podemos fazer um planejamento do município para baratear a água e universalizar, ou universalizar barateando. Porque essas coisas são complexas, Léo. O que nós estamos falando de abastecimento de água, por exemplo, aqui em Teresópolis, é um sistema, é um problema gravíssimo. Porque nós pegamos a água de Vieira, Bom Sucesso, Vargem Grande, chegando lá na beira do Rio Preto com Paquequé, antes de chegar no Paquequé, essa água é bombeada para a gente beber aqui em Várzea. Só que, em Bom Sucesso, em Vieira, em Vargem Grande, nós temos uma intensa utilização de agrotóxicos. Então, se a gente for pensar em saneamento, a gente vai pensar em abastecimento de água, qual é uma atitude que nós precisamos ter? Diminuir o uso de agrotóxicos. E mais, aumentar a quantidade de água. Como é que aumenta a quantidade de água? Plantando árvore. Então, nós precisamos mexer com gestão territorial, nós precisamos mexer com relações sociais, lá do interior do município, com o agricultor, criar política para que ele consiga transformar aquela lavoura hoje, que é intensiva em uso de agrotóxico e é barata, a gente precisa transformar essa agricultura numa agroecologia. E para isso você vai precisar de água. Se você vai precisar de água, você pode pensar que você vai subsidiar uma parte dessa água enquanto eles fazem essa transição, por exemplo. Porque aí, depois de um tempo, eles vão ganhar mais dinheiro, vão pagar mais imposto, a gente vai comprar uma comida, não vai precisar importar de Santa Catarina feijão, nós vamos estar produzindo feijão, e a gente vai estar fazendo com que o dinheiro circule no município. Isso é uma política de município. Agora, como é que você vai fazer isso metendo um bando de empresa privada aqui, criando casos, empecilhos judiciais, que é o que mais acontece, impedindo que a gente consiga realizar e executar o nosso planejamento? E aí eu volto à sua pergunta. Esse é um dos motivos principais para que esses municípios tivessem feito a sua remunicipalização ou reestatização. Porque o gasto que eles tinham com contratação de servidor público, advogado, parará, para poder processar a empresa que eles tinham contratado, é tão grande, era tão grande que eles falaram, vou pegar esse dinheiro e vou investir diretamente no Estado, tira essa parte do lucro da empresa e a gente consegue fazer uma administração direta disso. Essa foi a conclusão óbvia e lógica do mundo inteiro.
Então, eu acho que esse tipo de reflexão, esse tipo de planejamento que a gente precisa fazer aqui no município, ele necessita de um planejamento municipal e ele seria muito melhor se ele fosse feito com empresas públicas, que nós tivéssemos a capacidade de fazer mexer nesse planejamento, mexer nessa execução. Isso não quer dizer que toda obra vai ser pública, vai ser feita pelo poder público, não. Nós podemos fazer um planejamento e contratar uma cooperativa para poder fazer a rede de esgoto, a parte de abastecimento. De Vieira, por exemplo, parte da rede de esgoto a gente pode fazer com uma empresa privada e assim vai. Então, temos aqui o nosso querido Alexandre Oliveira Martins. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Olha, tem aqui uma contribuição aqui do Chico Pontes de Miranda, né, o grande Chicão aí, ambientalista, e que vai casar certinho com essa tua preocupação aí, que você levantou, Koblitz. O debate sobre saneamento não pode ser isolado de toda uma realidade social e ambiental complexa que inclui as injustiças sociais, as desigualdades, a ausência de uma participação popular na gestão territorial. Trata-se de um conjunto todo relacionado. A luta é estrutural e estruturante. Queremos um governo participativo e com debate, com a sociedade civil deliberativa. É isso aí, Chicão. Dando uma boa contribuição aí, né? E a gente está aí diante, né, desse desafio, de que forma a gente vai se equilibrar nessa corda bamba, né? Que é o marco, né? Quer dizer, são vários ataques, né? De várias formas, né? Só para lembrar, né, a gente vai ser muito difícil a gente ver a mídia local, né, tratar essa questão com isenção, uma vez que a Águas do Brasil é uma das maiores patrocinadoras da InterTV, né, e, por extensão, né, os jornais mais dominantes dessa região. Né? Então, isso já é um problema que as pessoas só vão saber de certos tipos de informação em debates como esse aqui, com a Ari Girota, com o Rodrigo Koblitz, com o companheiro Porto, se ele pudesse comparecer aqui para contribuir também com a vivência dele. Afinal de contas, o pai dele foi um dos criadores do saneamento, né, os percussores do saneamento de Teresópolis, lá no começo dos anos, no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Então, a gente tem aqui as pessoas aqui contribuindo, né? Bom, a Marilu aqui dizendo que é perfeito a tua avaliação aí, Rodrigo, certo? E, enfim, vamos voltar aqui para o Ari. Então, Ari, nessas tuas vindas aqui a Teresópolis, né, você pôde observar aí qual foi o processo, né, que a prefeitura estava tocando aí na concessão do saneamento ambiental, aí, do serviço de saneamento ambiental, e que foi suspenso pela justiça, né? Ou seja, agora eu não sei, eu estava falando da imprensa, Ari, porque o canal Multiplix agora lançou uma matéria agora esses dias, tem uns 2 ou 3 dias atrás, meio que começando a requentar o assunto, dizendo que a prefeitura de Teresópolis já está pronta para voltar para a pista. Entendeu? Tipo, já dando um spoilerzinho de que já estão se arvorando e tal. E aí, como é que você vê, né, a SEDAI? Quer dizer, aí tem a questão política que a gente não pode desassociar, que é a questão do governador estar aí sendo inserido aí no processo de impeachment da Alerj, e a gente vê que o apetite da Alerj está grande em relação ao impeachment dele. E aí, ou seja, ele, como um traidor do eleitorado, de ter prometido que não privatizaria a SEDAI, ou seja, estelionato eleitoral para começar, ou seja, a gente tem juiz estelionatário nesse país, né? Ou seja, e sabe quando a gente faz a contraprova? A gente tem lá o Procuro Moro, né, que é um juiz ladrão, e como a gente pensa que o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, outro juiz estelionatário aí, que é o Witzel, né? Que é, né, o homem, né, o juiz, né? Essa galera aí que achando que na base de lawfare aí vai conseguir governar, vai conseguir fazer justiça social. Pera lá, né? E aí é o seguinte, como é que você vê, Ari, esse cenário do Witzel lá, né, nesse pêndulo de estar lá sendo
espremido lá na Alerj, né? E sendo que ele seria um dos percursores aí desse processo. Acho que talvez o maior personagem do processo de privatização da SEDAI é ele mesmo, né? Ou seja, o governador tem a caneta na mão. Como é que você está vendo aí? Atualiza isso para a gente. Então, bom, primeiro parabenizar o Rodrigo aí pelas suas colocações e ponderações, né? Isso aí, para o cidadão de Teresópolis, ele tem que ouvir isso aí, prestar muita atenção, porque dificilmente ele vai encontrar num pré-candidato um olhar voltado para o social e para o interesse coletivo de uma cidade. Dito isto, vamos lá, o nosso governador aí, ele vinha nadando de braçada. Até meados de março, início de abril, a gente tinha certeza de que ele ia fazer um ataque monumental. Só que a disputa política, a antecipação de um processo que não poderia ser antecipado, e mais essa questão aí da pandemia, que lamentavelmente já ceifou mais de 55 mil vidas, Brasil afora, né? Ela mudou completamente o cenário político. E, com isso, houve um enfraquecimento do governador, ele não está conseguindo reverter esse processo, esse tensionamento na Alerj, e, enfim, tem criado sérias dificuldades, mas tem um detalhe importante as pessoas perceberem. Na mesma proporção que ele está em disputa com o atual presidente da República, ele está completamente alinhado no projeto econômico. Você vê que ele não destoa das intenções dele de privatizar, mesmo estando em crise, ele continua tocando o processo de concessão através do BNDES. E o mais escandaloso disso tudo é que o ex-presidente da SEDAI, o senhor Hélio Cabral, que foi demitido de maneira forçada depois daquele episódio da Geosmina, ele foi demitido, mas ele caiu para cima. Ele foi assessorar o governo do Estado, no Palácio Guanabara, para continuar tocando esse processo do BNDES. E pasmem a todos que nos assistem, hoje o senhor Hélio Cabral é o representante dos empresários no Conselho Deliberativo da Câmara Metropolitana. Ou seja, assumiu o lugar que ele ocupava veladamente quando veio para a SEDAI, demitiu 50 engenheiros e técnicos capacitados com mais de 40 anos de casa. Dentre esses, 4 eram responsáveis pela qualidade da água, especificamente do Guandu, e provoca todo um retrocesso em tudo aquilo que havia sido feito de melhorias estruturais na empresa. Só que isso tudo, como o governo, aí para voltar no governador, como ele estava no auge, estava com a mídia na mão, estava, como se fala, bombando nas redes, isso ficou ali escondido. Quando vem agora a pandemia, quando vem toda essa crise, quando se descobrem assim os esqueletos da saúde, que já vem desde a época do Cabral, né, que a coisa vem sendo sucateada e findada, com a pandemia aparecem os escândalos aí dos hospitais de campanha, e aí é descortinado para a sociedade, ainda que muito vagarosamente, todo esse processo que indica que vai chegar no governador, mas ainda não chegou. Pelo menos o STJ não liberou as provas que estão lá com ele para dar subsídio ao impeachment do governador. Perdão. Mas o desgaste é claro, o desgaste está aí, e a gente espera que a condução desse processo seja rigorosa e o povo do Rio de Janeiro possa respirar outros ares. E quem sabe não vai ser nesse próximo processo eleitoral aí que nós já vamos ter uma mudança radical, porque a conversinha para boi dormir que eles contaram no último processo eleitoral já caiu por terra. Não teve mais empregos, não teve dólar baixo, não teve fim da miséria, pelo contrário. Quem anda pelas ruas, acredito que em Teresópolis não deve ser diferente,
a miséria está a olhos nus, né? Muita gente na rua, passando muita necessidade e o desemprego galopante. E aí, somente com uma prefeitura compromissada com o social de fato, com a vida, é que vai poder trazer mudanças reais e concretas para o povo. Então, aí o Chico aí, o Cobrits, o Chico Pontes de Miranda trazendo aqui, ó, por que nunca somos chamados para contribuir para os termos de referência, que geralmente contam com colaboração das próprias empresas privadas interessadas. Depois nos convidam para as audiências só para dizer que ouviram a sociedade. É isso aí. Aqui em Teresópolis, né? Muito bem. Quem está nos assistindo quiser saber como foi as audiências, tem na minha página, na página das 7 Produções, tem lá 2 capítulos da audiência pública lá do Pedrão e daquela primeira audiência pública que o Aris também esteve, né? Lá numa sala apertada lá na Secretaria de Educação. Educação, exatamente. Você vê assim, para onde você atira, você vê má intenção. Né? É incrível, né? Para onde você atira, você vai acertar na má intenção, que é incrível, assim, né? Você vê aquilo transborda, né? Então, então, Cobres, o que você comenta, o que você tem para dizer sobre essa memória desse aspecto aí? Eu vejo a memória. Primeiro, saudar o Chicão aí, que é um batalhador na luta pelo saneamento, criando sistema, está há bastante tempo na luta. Eu acho que a sociedade é feita disso, né? É feito de pessoas como o Chicão, como o Ari, como você, Léo, que estamos lutando para poder tentar enfrentar quem? Enfrentar esses grandes grupos econômicos que a única coisa que eles conseguem pensar é como eles podem tirar mais lucro. Esse processo com a água, ele é, assim, lamentável, ele é genocida, sabe? É o que aconteceu na Bolívia, em outros lugares. Você privatiza a água, você transforma a água, em vez de ser um bem social, num bem de capital, e o que você faz é o seguinte, vai receber quem paga. E aí, quem paga é uma porcaria de uma empresa de Coca-Cola, é uma empresa de alumínio, uma empresa de amianto, uma empresa que vai produzir, vai usar água para caramba, e a população pobre que não pode pagar recebe como? Não recebe. Não recebe. Esses processos dentro da prefeitura, eu tenho um cara que eu escuto, que é o José Paulo Neto, é um professor da UFRJ, e ele fala o seguinte, ficar discutindo política nacional, como é que vai mexer no PIB, crescimento, isso é muito fácil, é muito gostoso de fazer, porque qualquer minutinho de atenção você já está resolvendo um grande problema, né? Difícil é você ficar discutindo ali no dia a dia o horário do ônibus, o termo de referência. Ele dá o exemplo do horário de ônibus, né? E eu puxo para o termo de referência, porque é difícil isso. É difícil para o cidadão que está interessado se meter a pensar um termo de referência e perder horas da sua vida pensando nisso, eventualmente até se envolve em projeto de pesquisa pensando nisso, para poder isso começar a acontecer daqui a 2 anos e ter um investimento. Agora, faz isso por quê? Faz isso porque acredita. E aí que entra a história dessa prefeitura que realmente não consigo engolir, sabe? Todo esse processo que é um trabalhoso, em vez de você valorizar e você tentar trazer essas pessoas que pensam, a prefeitura joga fora tudo isso e tira da cartola as coisas e faz do jeito que ela acha melhor. Ari, o Léo sabe disso, mas tu sabe que a gente agora está começando um projeto de reciclagem aqui, né? Tem um caminhãozinho que está passando em alguns pontos para fazer reciclagem. Bacana, que bacana. Bacana, é legal, também, assim, a gente fica feliz. Mas tu acredita que isso não passou pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente? Isso não foi citado no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, essa falta de espírito democrático, essa falta de espírito necessário da participação popular, porque você pode trazer uma pessoa como o Felipe, como o Chicão, pessoas que pensam esse problema e podem ajudar. E a gente já vê essa característica da prefeitura em outras áreas, né? A Sudantex foi a mesma coisa. Também nem o prefeito respeita o Condema de Teresópolis, nem o prefeito. Nem o prefeito, mas também não respeita o Conselho da Cidade também, porque levou a Sudantex, a habitação de interesse social, tudo isso é feito assim, ó.
Então, o que acontece? Nós precisamos ter um grupo que está se formando, e eu acho que tem um grupo próximo disso, que é o Planejateria, que não é um grupo partidário, é um grupo que está aí pessoas de todo tipo de tendência, mas que tem esse espírito em comum, o espírito de participar e planejar, porque essa função do planejamento, nós não podemos abrir mão, porque Perfeito, senão a gente cai. Essa aí é a função do Estado. Foi exatamente por a gente ter entendido a função do Estado de planejamento que a gente fica sem saber o que fazer, aí faz o quê? Chama o empresário. Eu lembro que quando o Clausen estava falando sobre que tipo de universidade ele ia querer, sabe o que ele falou? Eu vou conversar com os empresários para saber o que eles querem. Porra! Não dá para conversar com a gente? Não dá para conversar com o munícipe? Não, mas não tem interesse. Conversar com a academia não gera dinheiro. Pô, e porque a gente tem as nossas necessidades, a gente tem as nossas vontades e a gente tem as nossas demandas. Pô. A gente pensa no nosso filho. É triste aqui, cara, sabe? Eu sei que Teresópolis é uma cidade linda, etc e tal, mas o moleque e a moleca chega com 18 anos, tem que ir para o Rio de Janeiro, vai para outro lugar, não fica aqui. A gente não tem aquele time, sabe? Tem, mas tem pouco. O time mais excelente de ter numa cidade, sabe? Um time cultural. Essa galera que está fazendo faculdade, que está pensando, está repensando a vida, está trazendo novos paradigmas. Isso transforma a cidade. Ouro Preto, Lavra, tem vários exemplos de cidades que se transformaram porque conseguiram se tornar polos universitários. E isso tem uma relação com a política pública nesse sentido. Quando a política pública é feita e você pede ajuda, você cobra ajuda, você traz essa ajuda para perto de si, você começa a criar um ambiente de discussão sobre as políticas públicas que aí o professor universitário vai querer participar, vai botar um aluno e vai começar a gerar a roda mais importante, que é a roda da inteligência coletiva. Isso que a gente precisava tentar. Se a gente conseguir gerar essa roda da inteligência coletiva, a Teresópolis vai a 1000, eu não tenho dúvida. Vou falar em inteligência coletiva, olha aí a Manuela Lopes, lembrando, né? Querida Manu. Então, do Grupo Amigos da Água de Terê, inclusive, protocolou solicitação para adiar a primeira audiência pública, sendo um dos motivos o local, mas não foram atendidos, né? O que eu achei assim genial foi que os insatisfeitos se reuniram, né? E passaram por cima das suas diferenças de ponto de vista, diferenças ideológicas. Entendeu? Ari, olha só para você ter ideia, a gente tem eleitor de Bolsonaro no Planeja Terê. Veja bem, é perfeitamente legítimo. Essa é a graça da democracia. Assim, exatamente. A esquizofrenia, o que está passando diante, tem certas coisas que passam diante dos nossos olhos que é unânime. Todo mundo fala, olha, ali se apertar dói. Entendeu? É humanamente entendido, sabe? Porque diz respeito ao nosso vizinho, à nossa rua, ao que está na nossa frente, que não tem como negar, não entra no campo subjetivo, não tem nada de subjetivo. Né? Justamente, eu queria comentar com o Ari, lembrei, eu estava refletindo sobre a tua fala, Ari, que é o seguinte, eu acho que a criptonita, né, da empresa privada é você colocar lá aquele cara lá para cantar subsídio cruzado em várias línguas, entendeu? Olha só, Léo. Que é um engodo, né? Porque o subsídio cruzado, eu quero ver empresa privada, é a mesma coisa pedir para o lobo trocar a fralda da ovelhinha. Ele não vai trocar a fralda da ovelhinha. O privado, assim, as pessoas têm que entender, né? O privado, ele não tem o menor interesse em atuar em locais que não dão resultado. Não adianta. Ele vai fazer no primeiro momento, ele vai seguir lá porque teve um momento político que o força aquilo ali, como você falou, tem a questão do BNDES, que vai estar agora, foi editado hoje uma normativa do Planalto, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que o BNDES vai emprestar dinheiro para as empresas privadas, vai facilitar o acesso, inclusive ao FGTS, você vê, é todo um conjunto de ações. Mas aí eu queria dialogar com o Rodrigo e com o companheiro que deu a sugestão aí, que me fugiu o nome, do serviço municipal. Eu, particularmente, como trabalhador da SEDAI, eu não tenho o menor problema em dizer que eu acho que a municipalização
quando viável, é o melhor caminho. Por quê? Porque você é local. O prefeito de uma cidade, o vereador de uma cidade, tem uma responsabilidade que o município não entende, que o morador não entende. Tudo passa nos seus olhos, tudo está ali. É diferente do governo estadual, é diferente de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma grande metrópole, 9 milhões de pessoas. Teresópolis tem tudo para dar certo. Já começou certo lá atrás por conta da própria política, dos militares que elegeram Teresópolis como a cereja da serra, né? Enfim, e aí só basta hoje ter vontade. Vontade no viés democrático, ou seja, com pensamentos distintos, mas com um objetivo, o bem comum da cidade. Portanto, assim, um outro exemplo, Rodrigo, que a gente pode falar, Léo, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele não é um plano para ser construído nos gabinetes. Ele é um plano para escutar o Léo, que mora no centro, o Rodrigo, que mora na Comari, entendeu? O Porto, que mora numa outra região. E Teresópolis é uma cidade serrana com características bem distintas, né? Até a questão do esgotamento sanitário em Teresópolis não é um planejamento tradicional que vai resolver. Você vai ter que ter soluções que vão atender a região rural, a área rural. Então, quem é que vai ajudar a fazer isso? Quem pensa Teresópolis, quem conhece Teresópolis. Agora, o camarada do Grupo da Águas do Brasil, o camarada da Aegea, ele vai pensar sob a ótica do resultado financeiro, do lucro, e nada do que ele pensar vai ser em prol do munícipe. Ele está pensando no bolso dele. Essa coisa que vocês falaram do planejamento, isso é uma coisa que a última vez que eu ouvi falar em Secretaria de Planejamento no estado do Rio de Janeiro, ou no município do Rio de Janeiro, foi na época do Saturnino Braga. Eu ia falar esse nome. A coisa vem sendo desmontada, porque não é que o prefeito ou o governador, os caras que estão financiando as campanhas dele, vão lá e falar mesmo, eu quero que seja feito isso. E ponto final. Então, o planejamento, já que os atuais não fazem, isso que vocês estão fazendo em Teresópolis é de ganhar o prêmio da Mega Sena. Porque é fantástico como uma sociedade organizada consegue protagonizar ações positivas em prol dessa sociedade. E assim, eu tenho uma admiração, você não tem noção como eu admiro o povo de Teresópolis pela sua organização, pela sua capacidade de reivindicar. Vocês deixaram o Vinícius Clausen doido. Vocês enlouqueceram o que saiu, que me fugiu o nome, que era esse último prefeito que teve antes do Vinícius. Enfim, o Tricano, entendeu? Vocês fizeram vários movimentos reivindicando o direito de vocês, entendeu? E isso não tem preço. E assim, é fantástico como essa convivência democrática, né, republicana, favorece a todos. Eu acho que a resistência à nossa democracia passa, sem dúvida nenhuma, por Teresópolis. Eu, assim, me sinto honrado de estar com vocês nessa luta. Você falou agora do Tricano, né? Quero lembrar aqui de um episódio, né? Eu acho que foi o episódio que me jogou assim de peito nessa questão aí da SEDAI, em que eu me aprofundei e que o Lima me chamou para me explicar um monte de coisa, me abasteceu de informações, tive acesso a documentos, entendeu? Que elucidaram a questão e que me colocaram na pista mesmo para debater de frente, que foi quando a Câmara autorizou, o Tricano mandou um projeto lá para a Câmara e a Câmara, por unanimidade, acho que só o Maurício Lopes talvez votou contra, né, autorizando o processo de concessão. Essa mesma Câmara, né, de acordo com a sazonalidade, né, ela voltou depois brigando contra o Vinícius Clausen por ele estar fazendo o que ela aprovou que o Tricano fizesse caso o Tricano continuasse prefeito. E o próprio Tricano, que depois fez uma denúncia e essa denúncia colocou 6 vereadores na cadeia. Entendeu? Então, esse é o processo esquizofrênico que Teresópolis está submetido, né? Uma esquizofrenia, assim, né? De sazonalidade de opinião, né? Aquela coisa lunática, né? A lua ficou cheia, pensa de um jeito, a lua mingua, pensa de outro, né? E a gente e esse exemplo,
Posso só complementar um negócio, Léo, do que você está falando? Só que esse é o melhor exemplo da participação popular. Porque olha como a inteligência coletiva é importante. Você sabe por que o projeto de privatização da água, que o próprio. Estou falando assim, ele é tão importante até para os interesses do próprio Clausen. Porque foi exatamente você não ter determinadas leis na Câmara Legislativa que o processo foi barrado. Então, porque é difícil, quer dizer, um prefeito um pouco mais preparado teria entendido a máquina pública e saberia que era preciso leis na Câmara Legislativa que dessem suporte a ele, né? Mas o mínimo, né? Mas assim, o prefeito que se coloca lá no Facebook, bota a profissão do cara, o cara é empresário, é porque não vestiu a camisa, né? Ainda está lá do outro lado, ele ainda é empresário. Ele ainda vai virar prefeito antes de sair, talvez ele vire, não sei. Agora já acho que já não dá mais tempo. Nunca será. Nunca será. E eu queria também fazer um resgate desse, que foi uma coisa importante que o Ari falou, que a gente precisa localizar onde fica a empresa privada nesse processo. Porque tem espaço para a empresa privada. Fazer um tratamento de esgoto não é algo que você possa contratar, ensinar determinadas pessoas, ensinar durante um ano, capacitar, montar uma cooperativa, ele vai montar tudo. Não tem como. Existem maquinários que são muito caros, existem uma série de avanços tecnológicos que é preciso incorporar na obra, que, eventualmente, o poder público não vai conseguir diretamente fazer, na sua grande maioria, na verdade. Esses de botar pedra, cavar buraco, criar um tubo, essas coisas mais simples a gente tem que dar um jeito de delegar diretamente para cooperativas e pessoas que tenham condições de fazer. Mas tem uma condição, uma parte razoável de uma obra de esgotamento, você precisa contratar a empresa privada. Contrate. Não tem problema. O problema é que essa empresa não pode estar na cabeça pensando. Essa empresa vai ser terceirizada aquele trabalho, ela vai executar aquele serviço, vai receber o seu dinheiro, vai receber seu lucro e vai tomar champanhe em Bruxelas. Vai que vai, boa sorte. Agora, ela não pode estar pensando em você, por exemplo, fazer a reciclagem do material, transformar esse material reciclado em matéria-prima para a obra, transformar a parte do resíduo orgânico para adubo, para voltar para o campo, para um subsídio da água que você está dando, para fazer uma transformação da agricultura do município. Ela não vai pensar por quê? Porque ela não foi feita para isso. Ela não pode pensar nisso porque ela não está preparada para isso. Só quem está preparado para isso é a municipalidade, são os conselhos, é a população que está pensando lá de cima, de como quer viver, né? Não, e a coisa que eu estava vendo aqui, a ironia, né, que o prefeito se gaba de fazer cursos, de promover e formar empreendedores, né, quando, na verdade, ele poderia fazer cursos, né, para criar e auxiliar a criação de cooperativas, né, porque aí o grande empreendimento de coletivo organizado, né, para que poder gerar emprego na cidade de uma forma mais equinânime, né? E aí eu estou trazendo aqui, né, a contribuição do Anderson Avelar de Carvalho, que foi aquele que fez aquela contribuição, Ari, que você esqueceu o nome, ele voltou aqui agora, foi dar aquela ideia lá da autarquia, né? Então, ele foi comentar da autarquia, que é um assunto que o Planeja TD vem discutindo também. A PMT, a prefeitura, negou recursos da AGEVAP para tratar os esgotos da cidade para poder ter argumentos para criar a concessão. Então, o que ele diz? A AGEVAP, né, quer dizer, para quem não sabe, explica aí, Ari. É a agência da Comitê de Bacias aí de cima da região da Serra aí. Tem uma verba pesada. Tem. Recebe por outorga, enfim. Olha só, essa questão que o Anderson coloca, e só para esclarecer, nós temos hoje um exemplo no Rio de Janeiro, que é o município de Maricá. O município de Maricá fez a primeira parceria público-pública. Olha só, ele cria uma autarquia municipal, que é a Sanemar, e celebra um convênio com a SEDAI, onde a SEDAI continua fazendo
a produção de água, a distribuição de água na cidade, e, em convênio, vai operar o sistema de esgotamento sanitário. Ou seja, Teresópolis, e aí tem um outro exemplo, que é aqui a expansão do Guandu aqui no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, em plena crise fiscal do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2017, com o início das obras da expansão do Guandu, só a SEDAI, contratando os serviços para implantação de rede, planejamento, enfim, toda a parte de infraestrutura que foi sendo feita, gerou 15 mil empregos. 15 mil empregos. Você imagina Teresópolis fazendo um convênio, né? E aí, o que você falou é outro detalhe importantíssimo que a população tem que entender. A SEDAI, mesmo sem contrato ou convênio assinado com Teresópolis, ela está há 20 anos prestando serviço aí. Eu pergunto até ao Vinícius Clausen, ele como empresário, se ele prestaria serviço para alguém sem um contrato assinado. Eu duvido, meu. Eu faço meu pai ressuscitar do túmulo se ele fizer isso. Diga-se de passagem, até uns 4 meses atrás, a atualização da dívida da prefeitura com a SEDAI estava em 16 milhões de reais. Entendeu? Então, as pessoas, quando tem que privatizar, por que tem que privatizar? Por que não tem que melhorar o serviço? Por que não tem que fazer o convênio? Por que o prefeito não pode, os moradores, né, os munícipes não podem exigir dos vereadores e, consequentemente, esses vão exigir dos deputados que pressionem o governador para que faça com que a SEDAI cumpra o seu papel com Teresópolis. Está aí a explicação que o Anderson deu. A prefeitura rejeitou o dinheiro que a GEVAP tinha para poder ajudar a fazer o esgotamento sanitário. Ou seja, tem sempre um interesse impublicável por trás das coisas que não podem aparecer, mas que retratam exatamente aquela intencionalidade, aquilo que não é dito, né? Não, eu tenho que fazer a concessão, porque não tem como fazer, mas quem vai pagar pela concessão, não tenham dúvida, que é o povo. E aí, eu acho que a resistência de Teresópolis vem muito dessa relação que vocês têm com as duas outras cidades da Serra, que é Petrópolis e Friburgo, que foram privatizadas há mais de 15 anos e seguem aí com tarifas elevadíssimas, seguem com eles falam que resolveram o problema dos esgotos e não resolveram, né? A gente não está dizendo que é fácil, mas a gente está dizendo que é possível e basta capacidade técnica aliada à vontade política com controle social. Tudo eu fiz uma live com o Cláudio Damião, pré-candidato a prefeito de Friburgo, né? E quando eu estive lá em Friburgo, tive uma agenda em Friburgo no ano passado, fui lá e procurei por ele, almoçamos, e ele me contou, cara, Léo, quando a gente fez um movimento aqui para não privatizar os serviços, né? O lobby foi horroroso, foi tudo. E tudo aquilo que a gente avisou, tudo aquilo que a gente avisou, que a gente alertou a população que ia acontecer, aconteceu. Né? E aí você fala, poxa, o poder da grana é muito, muito forte. E aí eu estou trazendo aqui uma pergunta do Thiago Maciel, aqui para mim, para o Rodrigo, mas que vocês podem comentar aí. Léo e Rodrigo, a água sempre foi uma riqueza sem igual da cidade. O que vocês acham da exploração das águas por parte de empresas como Bebidas Comari e cervejarias? A questão já da água também foi um dos grandes motivos que levaram a esta instalação da Sudantex. Não? Bom, em relação à instalação da Sudantex, não. A instalação da Sudantex foi mediante outro motivo, outro momento do Brasil, anos 60, né, em que a água era retirada do rio e não tinha as políticas ambientais, né, que tem hoje. Né? Inclusive, essas políticas ambientais que fizeram com que os crimes ambientais que a Sudantex começou a criar, né, a fazer, viraram uma grande multa que gerou aí esse passivo ambiental. Mas essa questão aí que ele está trazendo das bebidas Comari, que ele está chamando as grandes empresas de bebida que precisam dar muita água, né? Inclusive, assim, o ICMS, parece que ele tem um medidor, uma maneira de controlar nas cervejarias, é o hidrômetro lá, um medidor de hidrômetro na saída da captação de água para poder mensurar quanto que a cerveja, para evitar a sonegação de imposto, certo?
Ou seja, ele mede lá quanto de água que saiu para dentro da empresa, faz umas contas de perda lá, etc. E aí é uma maneira que o governo tem de calcular o ICMS ou fazer uma conferência de quanto que está saindo de nota, né? Uma coisa técnica e tudo. Ou seja, essa questão, né, das empresas como grandes consumidoras, né, elas não vão. Aí isso vai dialogar com o que o Rodrigo falou. Elas não vão ter esse problema de pagamento, né? A água vai ser só para elas, né? Exatamente. Eu acho que é excelente esse exemplo aí do Tiago, porque, na verdade, casa com as outras coisas que a gente falou aqui nessa live, né? Quer dizer, quem vai planejar? Ou seja, quem vai dizer se a cervejaria pode ou não ficar ali? Não pode ser o mercado que dita isso. Ou seja, não pode ser a capacidade de pagamento que dita isso. Porque senão a gente volta à Bolívia. Ou seja, você volta a ter cervejarias conseguindo pagar bastante, tendo dinheiro para poder pagar, é só aumentar ali mais 50 centavos a cerveja e que a cerveja não vai parar de ser consumida e ela vai conseguir pagar um valor um pouco maior da água. Agora, o sujeito pobre que tem uma condição de vulnerabilidade social, etc. e tal, ele não tem como fazer essa competição. Então, esse acho que é um bom exemplo para dizer o porquê que a água precisa estar sob tutela do Estado. Agora, uma cervejaria pode acontecer, eu acho que talvez a gente tenha condições aqui de ter essa cervejaria, só que ela tem que estar incluída, e já temos, né? Então, ela tem que estar incluída dentro de um plano, ela tem que estar incluída dentro de, eu sei o preço que eu, município de Teresópolis, vou pagar para poder ter uma cervejaria. E esse preço qual é? Esse preço é você diminuir o fornecimento de água nos ambientes rurais do município? Se for esse preço, tem que botar na balança. Não pode deixar a empresa privada decidir nem essa situação da água aí pela lei do mercado. Tem que botar na balança e uma decisão social, uma decisão tipo, o município quer que a população rural do município dê um upgrade, dê um crescimento, que ela possa esteja mais valorizada, que ela ganhe mais dinheiro, que ela tenha um ambiente cultural. Eu quero isso, porque vai fazer... Por quê? Porque isso pode mexer com o turismo. E aí você pode ter um turismo de comunitário, um turismo que vai rural no município que nós não temos, mas que seria lindo. Eu fui em Teresina, por conta do trabalho, Juazeiro e Petrolina. Juazeiro, Petrolina, é uma cidade em frente da outra, né? É dividida por um rio, um é da Bahia, outro é de Pernambuco. E eles tinham lá um ambiente que eu achei um sonho, cara. Eu sei que porque eles tinham uma produção de fruta tão grande, e aí eles começaram a fazer produção de uva também, e aí começou a ter empresa que produzia vinho, e esses ambientes deram um upgrade, viraram uns ambientes bacanas. A gente pode pensar em fazer alguma coisa aqui, só que não é deixando a lei do mercado. O município tem que chegar e falar, eu quero ir para esse caminho. Então, botar todas as políticas públicas e a água, meu amigo. A eletricidade, você vai lá para não sei aonde e tu puxa um fio de eletricidade, tu bota algumas situações e você consegue ter a eletricidade. Água é água, não dá nem para falar que água é ouro ou água é petróleo, porque não é. Água é água. Água é a riqueza. Água é vida. É a riqueza. E água gera eletricidade também. Também. Mas é o bem mais precioso que a humanidade tem. É o bem mais precioso. E o que esses canalhas estão querendo fazer é transformar que esse bem mais precioso seja simplesmente vendido. E quem puder pagar, compre. Agora, eu queria fazer uma observação aqui, que eu acho que a gente está diante de um enorme desafio. Aqui, eu, Léo, e várias pessoas do PSOL e também pessoas que estão próximas, a gente tem uma proposta que a gente está botando para fazer uma discussão pública sobre ela, que é a discussão da Tereza. E aí a sua expertise pode ajudar a gente a pensar um pouco esse problema. Porque nós precisamos criar uma empresa que seja minimamente imune à corrupção, uma empresa flexível para lidar com a tamanha complexidade que é o tratamento de lixo orgânico, o lixo reciclável, o esgoto, a água. Essa ideia, por exemplo, a SEDAI se mantendo pública, essa ideia de uma parceria pública-pública é sensacional. Porque qual a empresa que é tão grande quanto a SEDAI e tem também um propósito social?
A SEDAI faz plantações que nenhuma outra empresa, plantação de árvore, que nenhuma outra empresa sonha em fazer. Então, por que a gente pode pensar numa unidade nisso aí? Mas tem muita areia para correr aí nesse caminho. Mas nós, de fato, temos um problema que nós precisamos resolver, é como criar uma empresa imune ou menos suscetível, né, a esse tipo de configuração política. Porque o que fizeram com a SEDAI foi uma barbaridade, sabe? Chegou, quando esse novo governo chegou, mudou, se eu não me engano, o número foram mais de 50 cargos de confiança numa tacada só. Porque essa é a estratégia. Cargos técnicos. Mas de alto nível. Técnicos de alto nível. Não era experiente. A elite técnica. A elite técnica. Então, assim, e aí com isso você empurra a empresa para um aspecto de má gestão, de ineficiência, etc. e tal. Isso é muito comum nos processos de privatização. Esse é o primeiro passo. Quando você pode perceber, quando alguém quer privatizar alguma coisa, quando vem algum neoliberalzinho querendo privatizar alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é destruir a empresa que está controlando aquele receita de água. Sabotar, primeira coisa. Sabotar. Sabotar. Porque aí sabota e pega a mão na imprensa, dá um problema, dá outra, e depois ele vem com a solução, que é vender a empresa para alguma coisa. Então a gente está tentando elaborar essa empresa aqui, sabe? Ela já tem um nome, que é a Tereza, né? Mas que pode mudar, claro, isso vai ser à vontade popular, mas Teresópolis Saneamento Ambiental. Teresópolis Olha, Saneamento. Que maneiro, show de bola. Show de bola, né? Bacana. Mas a gente precisa ter uma empresa também que seja competente, flexível, porque são muitas questões, inteligente, que planeje e um pouco imune a esse tipo de afetamento político, digamos assim. A melhor vacina que leva à imunidade é a transparência. Transparência e controle social. De tudo, é efetivo. Né? Isso aí é infalível. Porque o camarada, o cabra, como se diz lá no Nordeste, o cabra vai pensar duas vezes. Tanto o privado, que quer levar vantagem em cima do público, quanto o agente público, que quer se submeter a essas propostas, digamos assim, de caráter duvidoso, né? E aí é fundamental que quem se propõe a estar na vida pública, como vocês, que têm esse viés republicano, democrático e social, mantenham essa questão da transparência e do controle social. A gente não tem que ter medo da participação do povo, os conselhos populares vieram para isso, né? E assim, o povo tem que se sentir empoderado de estar ali, tem que se sentir à vontade. Você recordando aquela audiência pública lá na Secretaria Municipal de Educação, que eles tentaram enclausurar a gente ali, eles deram um tiro no pé, porque eles fizeram com que aquele calor humano, aquela vontade de solucionar, e você via ali que tinha o agricultor que tinha uma pequena horta, uma pequena plantação lá no interior de Teresópolis, tinha o cara ali da cidade ali, tinha o doutor, ali, todo mundo querendo o quê? Querendo ter atendido às suas demandas particulares, peculiares, mas desde que elas fossem atendidas no conjunto da cidade de Teresópolis. Então, eu acho que essa Tereza vai ser uma coisa maravilhosa, né? E tenho certeza que vocês chegando vão conseguir implementar, e a gente vai estar aí sempre pronto a colaborar, porque é isso. O povo que é dono do poder. O povo precisa entender isso. O povo precisa olhar para o Rodrigo, para o Léo, para o Ari e para quem mais estiver aí caminhando nessa luta. Não, eu sou como ele. Eu quero a mesma coisa que ele quer. Entendeu? Nós queremos apenas dignidade, nós queremos apenas o direito de trabalhar, de levar o nosso sustento. Nós queremos ter o direito de estar numa cidade, como você falou, com um potencial turístico fantástico, com um potencial agroecológico fantástico, né? Um clima maravilhoso, né? Então, Teresópolis tem tudo para voltar a dar certo. E para isso se relacionam, né? Essas coisas se relacionam, né? Se relacionam. E aí, esse equilíbrio que o Anderson falou lá atrás, essa questão do abismo, porque Teresópolis já protagoniza a questão do abismo social. Quando você vem de Sapucaia, quando você vem lá por cima pela BR,
você percebe já as ocupações que vão acontecer em Teresópolis sem o menor planejamento. As pessoas precisam... o planejamento, a gente precisa planejar a cidade, a gente precisa planejar como é que a cidade vai crescer. A gente não pode permitir que as pessoas fiquem se aglomerando, se amontoando, né? E aí fica aquela coisa, depois que o cara constrói um vilarejo assim, sem o menor planejamento, você tem que entrar quebrando tudo, você tem que urbanizar tudo, como você mesmo falou. O empresário, ele pode ganhar o dinheiro dele, ninguém é contra o empresário ganhar o dinheiro dele, mas ele tem que ganhar o dinheiro dele de maneira justa, de maneira correta, sem escravizar a população, sem sangrar os cofres públicos, porque os cofres públicos estão aí para atender ao interesse social. Não estão aí para... Hoje, lamentavelmente, o que nós vivemos no Rio de Janeiro é um prefeito empresário e tantos outros que se acham homens públicos, mas na realidade estão ali defendendo interesses privados, né? Não à toa a questão da saúde. A saúde é o exemplo. A saúde e a educação, aliado ao saneamento também, são os maiores exemplos do descaso com a coisa pública. E hoje, quem é que está na linha de frente do combate ao coronavírus? É o serviço privado ou é o serviço público? Ainda que precarizado. É o SUS. É o SUS que está dando conta. É a Fiocruz que está fazendo pesquisa. É a UERJ que está desenvolvendo tecnologias para combate ao coronavírus. Então, isso precisa ser dito, as pessoas precisam escutar isso, independente do credo religioso, independente do viés ideológico que se tenha. O que é público é de todos. É como eu falo da questão da água, né? Eu falo assim, gente, a água não tem cor. Você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é preto, você é branco, você é amarelo. Você precisa da água para viver, meu amigo. Então, o mínimo que você tinha que fazer é exigir que o serviço de água fosse público e eficiente, atendendo a quem pode pagar e principalmente a quem não pode. Eu sou do tempo, não gosto de falar isso, mas tem que falar, né? Eu sou do tempo que você não negava água para ninguém. Você falava para um colega, de um amiguinho, pô, você vai me negar água? Aí o cara ficava todo constrangido, ela pegava água e te dava um copo d'água. Hoje os caras querem vender água para você. Basta você saber que a NASA investe bilhões, né? E a primeira coisa que ela precisa saber se o planeta vale a pena é se tem água. Se tem água, exatamente. É isso aí, gente. Para que somar, né, a essas lições, né, que nós estamos aí aprendendo, né, dessa questão público-privado diante de uma pandemia dessa, né? Os Estados Unidos que o digam, né? O cara lá que se curou do Covid lá, ele só não vai se curar agora da dívida que ele tem agora para pagar milhões. Ao privado de saúde de milhões, e os caras dividem assim até a terceira encarnação, a gente divide sem juros para você. Exatamente. E somar, né, a essas lições, mais 2 dados aqui, Ari, que o governo federal extinguiu para o nosso azar, ou seja, para acabar de 27,6 mil cargos de agentes de saúde no Brasil, nessa estado mínimo, né? E a outra que foi o próprio presidente, né, Bolsonaro, né, essa figura estranha, patética, psicopata, né, que fez com que Cuba retirasse todos os seus agentes de saúde, e Cuba, inclusive, que é um exemplo na área de saúde. Você imagina, cara, esses cubanos agora, né, fazendo essa blindagem do corona, entendeu? Nas populações ribeirinhas, né, lá perto dos indígenas, onde essa playboyzada aí não vai, essa playboyzada que sair da faculdade e ir direto lá para Vieira Soto, lá para o Centro Empresarial do Rio de Janeiro, ter um consultório para cobrar caro, né? Ou seja, não dá nenhum tipo de satisfação. Muitos deles formados na universidade pública, né? Que ainda se despontam, o FRJ, o ERJ, né, que se despontam como assim as mais pontuadas, estudam de graça e depois vão lá e não dão contrapartida social nenhuma, né? E aí, cara, estamos aqui nos finalmente, né? Como tem 3 pessoas, a gente sempre passa de 1 hora mais fácil, né? As minhas lives normalmente são com 2 pessoas e eu estou ampliando, e esse sistema aqui, Cobras, passou para 10 pessoas, hein? Fui avisado. Olha, bom saber. Olha, então, era para 6, então agora pode ser para 10. E aí, cara, sobre o futuro, aí, gente, vamos aterrissando o nosso avião devagar,
né, sobre essa expectativa do futuro do saneamento de Teresópolis, né? Porque agora a gente já está azeitado, talvez fosse uma pergunta mais difícil de responder no começo da nossa live, mas eu acho que agora a gente vislumbrando, né, o que a gente pode, o que pode ser feito, o que cada um de você, Ari, você, o Koblitz, pensaria aí, daria sim, apontasse um caminho, né, para a gente ter um futuro menos, se bem que é assim, menos tenebroso do que a gente tem nessa cidade que amarga a última colocação do Brasil em termos de saneamento básico. Ari. Veja bem, isso aí é uma questão de decisão política mesmo, né? Mas como é que a política acontece? Com a pressão popular. Então, acho que é fundamental que se continue esse trabalho que vocês têm feito, de dialogar com a população, dialogar principalmente com aqueles que não têm a facilidade de abrir a torneira na hora que quer e ter água na hora que quer. Essa pessoa que faz toda a diferença nesse enfrentamento, desse momento aí de ataque e de tentativa de privatização da água como um todo. Então, como perspectiva, seguir determinado aí nessa interlocução com a sociedade no geral, pensar, sim, a questão da Tereza, eu acho que é uma ideia brilhante, fantástica, né? E que essa ideia se capilarize, para que as pessoas entendam que, independente dos rumos que o Estado do Rio, o Poder Executivo Estadual tomar, inclusive num cenário de que tudo é possível, né, da própria SEDAI não sobreviver a esse ataque, mas que a Tereza renasça ou nasça disso aí e se estabeleça, porque, segundo o Instituto Trata Brasil, que eu não gosto de citar o nome, mas vou citar aqui, porque eu vou citar um outro instituto que está em paralelo a ele, que é o ONDAS, né? O Instituto Trata Brasil, ele é financiado pelas empresas privadas, mas mesmo o Instituto Trata Brasil não consegue esconder que os melhores serviços de saneamento são os serviços públicos, alguns estaduais e outros municipais, e que as empresas privadas ficam em 7º, 8º, 9º lugar, né? Então, se o caminho de Teresópolis for a municipalização de fato e de direito, que ele aconteça, porque é a única maneira que se tem de garantir o acesso efetivamente à água e ao esgotamento sanitário e, consequentemente, de levar dignidade para as pessoas. Agora, é óbvio que eu vou ser sempre um defensor da SEDAI enquanto empresa pública, de uma SEDAI com transparência, de uma SEDAI com eficiência na sua ação e, principalmente, com a participação social na concepção e execução das políticas para atender as suas populações, em particular Teresópolis, que eu acho que é um exemplo assim fantástico de que a SEDAI deu certo, pode voltar a dar certo, e que hoje, apesar dos 20 anos aí sem contrato, segue a despeito de toda a sabotagem praticada pelo Poder Executivo, segue atendendo as populações. O trabalhador da SEDAI não abre mão de atender a população de Teresópolis, e eu acredito que a população de Teresópolis não vai abrir mão de ter a SEDAI aí prestando serviços de qualidade. Eu agradeço esse espaço e é uma honra estar com vocês aqui. Valeu. Fala aí, Koblitz. Ari, eu vou lhe falar que eu fiquei muito feliz quando você saudou a Tereza como empresa municipal, que eu confesso que pelos contatos que nós tivemos, eu aprendi a te escutar, a respeitar, a entender seu ponto de vista. Eu tinha um pouco de receio de como é que você ia essa notícia da municipalização, né? Já que você é SEDAI, etc. e tal. Então, eu fico muito feliz com essa saudação aí que você fez a nossa sugestão. Nós temos que lutar, não tem para onde correr, sabe? Nós não temos como entregar o Brasil, nós não temos como entregar o nosso município porque eles têm uma força, os empresários, as pessoas que pensam só em lucro, têm uma força, sabe? Que é o lucro, elas querem se dar bem, etc. e tal. E faz parte do jogo. Mas tem um outro espírito que está competindo com isso, que é o espírito público, que é o espírito da cooperação. Mais do que o espírito do lucro, é o espírito da cooperação.
o espírito da solidariedade. E esses são espíritos ao qual eu me agarro. E eu acho que ele vai conseguir vencer essa batalha, sabe? Nós estamos no começo da guerra aqui. Acho que Nova Friburgo e Petrópolis realmente são bons exemplos. Aqui perto é mais fácil de estudar. E tu municipalizou também, mas é mais longe. Nova Friburgo tem o primo, a tia, a namorada, a Thalita aqui do lado, então tem como ter informação muito fácil. Na época da água de Teresópolis, a gente ficou o tempo todo escutando relatos daqui, cara, que era, não é minha prima que falou que é assim, aí tira a conta da conta d'água e botava. E pela quantidade de volume, a gente pagava aqui R$150, eu não lembro mais dos números, porque esse aí já foi. Eu lembro desse, que pelo mesmo volume, a gente pagava 150, ela pagava 400 e brau. Entendeu? Então, a diferença, nós não estamos falando de você vai perder mais R$10, população. Nós vamos perder mais, vamos pagar mais R$20 aqui. Não, nós estamos falando de uma facada, pô. Nós estamos falando de um dinheiro grande. É dobrar, triplicar o valor da tua conta. É disso que nós estamos falando. Entendeu? E a gente não pode perder. E dentro dessa luta, a gente não pode perder outro valor que é muito importante. Pelo plano que foi apresentado de saneamento básico, para a gente montar nosso sistema, nós precisamos de R$500 milhões de investimento. R$500 milhões de. E se você está preocupado, se tem alguma pessoa preocupada, de onde vem esse dinheiro, olha, tanto faz, se é público ou privado, vai vir do mesmo lugar, do teu bolso. Quem vai pagar isso vai ser o BNDES, pode ter certeza. Eu vi uma entrevista de uma semana atrás do Tasso Gereissati com o presidente do BNDES, e a primeira coisa que o presidente do BNDES falou, nós temos a expectativa de investimento privado, porém, hoje, o BNDES tem a capacidade de fazer o empréstimo desse dinheiro. R$33 bilhões foi a cifra que ele soltou. Falou que tem capacidade para poder ajudar nos estudos, ajudar no planejamento, ajudar em qualquer coisa. Então, vai ser daí, dinheiro do BNDES, que vai fazer isso acontecer. São 500 milhões. A gente fez umas contas aqui, Ari, e a gente chegou que nós conseguimos chegar no pleno emprego com R$100 milhões por ano. Lógico que não vai sair tudo do saneamento básico, mas se a gente conseguir pegar parte desse investimento ali, uns 40 milhões desse saneamento básico que vem, mais uns 30 milhões de habitação de interesse social, nós podemos elevar Teresópolis para uma situação que, como você retratou, realmente está com aumento de pessoas de rua, está com aumento de pobreza, nós podemos elevar essa cidade para um patamar de pleno emprego. Agora, não pode estar nas mãos de quem está pensando apenas em lucrar com isso. Tem que estar na mão de quem está pensando na cidade. E quem é essa pessoa? Nós, pô. Nós. A nossa inteligência coletiva. Vamos construir junto. Vamos conversar. Vamos juntar. Vamos entender a sua necessidade. Vamos conversar sobre a cervejaria. Vamos entender que talvez a gente não possa expandir a cervejaria. Mantém ela, pelo amor de Deus. Ninguém está falando aqui de nada, de destruir nada. Pelo contrário. Agora, talvez não seja uma expansão. Talvez a gente vai botar esse dinheiro em outro lugar, vai botar esse dinheiro na agroecologia lá em Vargem Grande, criar um polo turístico lá, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa o que a gente vai precisar e o que a gente precisava. A gente precisa de união, de conversa e de entender todos os interesses para tomar uma decisão. Saldo você aí pela participação, um prazer estar contigo de novo. E, Léo, sensacional. Eu sei que amanhã nós estamos juntos, depois de amanhã e depois, mas muito obrigado aí pelo convite e também me sinto honrado de ter participado dessa live, cara. Um abraço aí. Então, cara, eu estou muito feliz assim da gente de eu estar conseguindo manter um padrão de um nível elevado nas lives, né? E é lógico que a gente tem que estar sempre empurrando o debate para cima. E o que foi falado aqui, né, dessa coisa da Tereza como uma alternativa, né, que vem sendo estudado há meses, né, aqui lá dentro, trazida pelo Koblitz, né, a partir de um artigo do Bugio, né, foi acolhido dentro do Planeja Terê, que é o real conselho mesmo, o conselho de verdade, é o conselho que Teresópolis deveria ter como oficial, né? E que foi criado pelos conselheiros que estavam insatisfeitos com a condução que o governo dava no conselho oficial, né, da cidade. E que
reúne uma turma de aguerrida, uma turma multidisciplinar, com várias potências, né? E funcionário público, ex-funcionário público, profissionais de várias áreas, né? Pessoas assim com tesão de pensar a cidade e que, nesse momento, está pensando no que vai propor, né, para a população, o que vai fazer de oferta, né, de um planejamento do plano diretor, né, de proposta para que essa cidade consiga se endireitar, né, arrumar um pouco o prumo e crescer de uma forma sustentável, com saneamento básico, com habitação de interesse social de verdade, criando emprego, trazendo o povo para trabalhar e deixando os impostos e os empregos aqui. Isso tudo através da Tereza também, que é uma autarquia que pode muito bem manter a SEDAI no seu belo abastecimento, podendo expandir num contrato justo, podendo, de repente, terceirizar com cooperativas ou contratar, eventualmente, quem sabe, até a Água do Brasil para fazer determinados serviços. Ou seja, a liberdade é em pró do benefício da população, benefício público, espírito público. Então, não tem como a gente ver uma lógica. A lógica do lucro, a lógica do empresarial, ela nunca vai... É a mesma coisa que você mexer. Eu sou filho de mecânico, né? Você pegar ferramentas de milímetro para mexer em parafuso de polegada. Não funciona. Entendeu? Então, assim, a gente só consegue ter, na questão pública, no direito à cidade, projetos públicos, de interesse público. Tá? Então, essas coisas estratégicas que são relacionadas a esses itens que eu falei e que o Planeja Terê vem absorvendo, vem tratando e vem pautando Câmara de Vereadores. Temos aí, Ari, uma CPI do meio ambiente rolando lá. Por causa de quem? Pressão social que fez com que a Câmara aportasse uma CPI, tá? E uma audiência pública para tratar desse assunto, mas a gente quer mais. É porque esses vereadores têm que ficar ali perturbando, na pressão o tempo todo. Deixou entrar ar, meu amigo, dá ré. Entendeu? Então, assim, a gente está diante, né, de um processo de construção. Esse vídeo aqui, ele vai para o YouTube, ele vai ficar gravado, as pessoas continuam assistindo depois. Tá? Eu tenho experiência de que, assim, ao longo de pelo menos uns 10 dias, as pessoas vão assistindo, o número de views continua aumentando. Então, isso aqui é um documento para ser revisitado, né? O Facebook vai estar lá, isso aqui está depositado como documento aqui, essa ideia, para a gente ser cobrado depois, ou até felicitado, e até felicitado. Porque o que a gente está fazendo aqui é fazer com que essa cidade saia desse lodaçal que ela se encontra. Tá? Quebrar esse paradigma cultural daquele cara que quer fazer questão de parar o carro na frente da sua loja, quando a gente sabe que o sistema viário está colapsando. Entendeu? Proteger as ruas para os pedestres. Eu conversei com o Bira agora, ontem. Né? Bira é um cara que já foi vereador 2 vezes, é um cara que conhece a cidade, professor da UFRJ, né? Urbanista, arquiteto, socialista. O cara deu uma aula, deu 50 pessoas penduradas aqui, entendeu? Comigo e com ele. Né? E ainda estou digerindo a repercussão dele, estou aqui com esses bravos companheiros aqui, cansados de um dia de labuta, ainda aqui deixando o seu gás, sua energia. Então, quero agradecer, quero dizer que eventualmente vocês serão convidados aqui para a gente continuar debatendo, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que fura. Entendeu? Então, a gente precisa estar sempre alertando, talvez em temas mais pontuais, de acordo com o andar da carruagem aqui. Teresópolis está servindo de vitrine, porque ela ainda não foi sequestrada ainda pelas empresas privadas, como Petrópolis e Friburgo. Então, a gente ainda tem como lutar, isso a gente tem que lembrar sempre a população. Ainda temos a SEDAI, ainda temos aí os funcionários da SEDAI que são conhecidos da comunidade, que têm sensibilidade social e que eu sei que, se eles forem retirados dessa lógica, babau, sensibilidade social, babau, aquela sensibilidade de subsídio cruzado que faz com que o povo da Coreia abra uma torneira e tenha água. E quem que vai pagar a água? O lucro do povo de Agriões. E é isso. Isso aí. Entendeu? É isso aí. De Ipanema.
nivelar tudo. Então, eu quero agradecer muito a vocês, dizer que vocês estão assistindo a gente. Segunda-feira eu tenho mais uma live aí na Causa Animal. Fiquem ligados aí, que já amanhã eu devo estar disparando aí o cartaz. E vocês estão super aí convidados aí a participar, vir aqui opinar. Que então quero dar uma boa noite aqui ao Ari. Ari, descanse bem, meu amigo, porque você vale ouro. Você é um cara que... Você é uma referência para nós, acredite, amigo. Vamos na luta. Tá? Obrigado. Eu fico sempre torcendo, cara, quando eu compartilho os seus vídeos, entendeu? Obrigado. Vejo você lá, cara, suadão, se esgoelando lá, se acotovelando lá em Brasília, na Alerj, indo lá, cara, olha, eu tô atrás de você, meu amigo, tá bom? Lado a lado, lado a lado. Valeu? Lado a lado. Exatamente. Eu tô ali, cara, lado a lado contigo, sabe? Atento quando você precisar aí, se eu puder aí contribuir de alguma forma, com a minha expertise, com a minha lábia, o que você quiser. Muito bom, Rodrigo, é uma honra. meu amigo, você, cara, tá aí, cara. Você é uma esperança aí, né? No nosso porta-estandarte do plano de governo do PSOL, o plano de governo da sustentabilidade, funcionário doutor em ecologia, e é doutor mesmo, vai lá no Lattes, tá lá, tá feito, defendido. Pode chamar de doutor. Defendido, né? Não tem. Eu pensei em fazer, mas comecei, mas não deu. Eu li, mas não acabei. Olha só, estou pensando em te chamar mesmo de doutor Rodrigo Couto, só para mostrar que tem doutor aí, entendeu? Muito. Porque a gente é popular, né? Tem essa coisa, né, da irmã chamar de companheiro e tudo, mas às vezes quando a gente coloca doutor, né, a gente coloca dentro do código, né, de quem nos julga, né? É um enquadrante interessante, entendeu, meu amigo? Tem um espaço, né? Tem um espaço para ser usado. É isso aí. Mas é isso, é um doutor da humildade aí, é um doutor da serenidade, é o doutor pé no chão, você olha assim, que eu falei, a pessoa tem que olhar para o doutor Rodrigo e falar assim, ele é gente como a gente. O doutor dele melhorou ele como gente. É isso. E vem a Tereza, vamos aí trabalhar, mostrar para a população o que ela tem a ganhar. Para fazer um convênio com a SEDAI. E vamos à luta, porque só a luta muda a vida. Valeu? Só a luta coletiva muda a vida. Valeu. Um abraço, valeu. Grande abraço, obrigado.